cumprimentamos a você que está acompanhando mais um programa Vidas Marcadas. Eu sou o pastor Fernando Ricardo e estou aqui com ele, nosso irmão Abdênio. Tudo bem, irmão Abdênio? Tudo bem, pastor? Então, chegou o dia, né? Chegou sim. Do senhor contar um pouco da experiência do senhor de conversão. O senhor atualmente ocupa quais funções na igreja? Atualmente, pastor, eu sou o diretor de diáconos da Igreja do Quadrangular. Aí sendo o diretor dos diáconos, né, da igreja, o senhor também faz parte do conselho diretor local. Sim. Né? Então, automaticamente, né? Sim. E o senhor diz atualmente, mas já faz alguns anos. Tem um tempinho. Tem um tempinho aí, pastor. Inclusive, né, no dia 7 de maio teve uma homenagem, né, para os nossos diáconos e diaconisas. Sim. Foram homenageados e o senhor também, porque o senhor já está há quanto tempo no diaconato? Agora no mês de maio fazem 36 anos, pastor. 36 anos? 36 anos. Assim, ininterruptos? Sim, pastor. 36 anos, tá. Bom, vamos começar então, como se diz, do começo. Como que o senhor chegou para a igreja? Tem bastante tempo que o senhor veio? Sim, pastor, tem bastante tempo. Eu sou de uma família de 5 irmãos e quem nos levou para a igreja, na época que o reverendo Brocanelli começou o trabalho aqui na cidade, foi minha mãe. Eu sou mais velho de 5 irmãos e a minha mãe que ia e nos levava para os cultos, né? Na época era um missionário. Então, o pastor Brocanelli, que é o pastor da igreja em Araras, é o superintendente regional, também é conselheiro nacional, há 46 anos, ele veio aqui em Santa Gertrudes, no mês de março, e deu início ao trabalho aqui da Igreja Quadrangular em Santa Gertrudes, e o senhor, então, é dos primeiros anos. Naquele tempo, pastor. Naquele tempo. Graças a Deus. O senhor tinha quantos anos, então, quando veio para a igreja? Olha, por volta de 9, 10 anos, mais ou menos. O senhor tinha opção ou não? Vinha porque a mãe trazia? Então, a minha mãe, ela levava, né? Mas devido à situação nossa, a igreja, esse conhecimento de Jesus Cristo, que a gente não conhecia e passamos a conhecer através das palavras do reverendo, a igreja se tornou um refúgio, né? É um socorro, né? E é o lugar onde a gente gostaria de estar mesmo. Naquele tempo, a preferência nossa era estar na igreja, a gente vinha mesmo por vontade própria. Mas o que acontecia, que o senhor encarou, ou o senhor encara, né, a igreja como sendo um refúgio para o senhor? O que acontecia que a igreja passou a ser esse refúgio? Tá. Pastor, nós tivemos um problema sério, né, na minha família com a bebida. Infelizmente, meu pai era alcoólatra e ele era muito violento. E nós passamos um tempo difícil. Foi infância, adolescência, até os meus 27 anos mais ou menos, nós vivemos debaixo dessa maldição que é a bebida. E meu pai era violento, nós vivemos dias difíceis, muito difíceis. Então a casa era o lugar, a minha casa era o lugar onde a gente não queria estar. Então quando eu estava na igreja, no culto, a gente não queria ir embora, queria ficar, porque era o melhor lugar, né? Era o esconderijo, era o nosso refúgio, era o socorro. Ali nada ia te acontecer de mal naquele lugar. E enquanto que em casa a gente sabia o que ia encontrar quando chegasse lá, né? E por esse motivo a gente se apegou tanto, né? Principalmente eu me apeguei tanto e graças a Deus até hoje nós estamos aí. Talvez seja a experiência que você também está passando, né? É difícil ouvir um relato assim, né? Que a casa era o lugar onde eles não queriam estar. Então talvez seja essa a sua situação. Mas ó, teve solução para ele e tem solução para você também. Irmão Abdênio, a bebida então causou estragos na família do senhor? Demais, muito estrago. Muito estrago e do pior tipo que se pode imaginar, né? Infelizmente não dá para se relatar tudo, né? Mas a gente sofreu muita violência. A minha mãe passava as noites, as madrugadas na rua com os filhos, né? Porque
tinha medo de morrer dentro de casa por conta da bebida. Foi um tempo muito difícil, muito difícil. A gente não tinha para onde fugir mesmo. Era um outro tempo, né? Aquele tempo não existiam os benefícios aí sociais que a gente vê. Então a gente passou necessidade de comida, todo tipo de necessidade. E o pai ele faz falta para os filhos. O filho, quando precisa tomar uma decisão difícil, que ele precisa fazer alguma coisa, ele vai no pai. Ele corre no pai, e o pai é que vai orientar, olha, não faz assim, faz assim. Então faz muita falta. Até hoje a gente tem essa deficiência. E eu encontrei essa diferença, foi na igreja, foi conhecendo Jesus, né? Através da palavra, que a gente encontrou esse equilíbrio e graças a Deus eu consegui formar minha vida, construir a minha família aqui na igreja, meus filhos. Você é casado e tem quantos filhos? 2 filhos, o Lucas e a Gabriela. E graças a Deus eles foram criados na igreja e pela experiência difícil que nós tivemos, a gente sempre fez tudo para fazer diferente daquilo, né? O senhor tem lembrança, assim, só repita, por favor, irmão Daniel, são quantos filhos? São 2 filhos. Não, o senhor tem quantos irmãos? São 5 irmãos, eu sou o mais velho. O senhor é o mais velho. O mais velho. E o senhor tem lembrança, assim, do pai do senhor sem bebida? Não. Não? Não. Não tenho lembrança dele sem bebida, ele sempre bebeu e agredia, né? Ele era muito violento. E a gente tentou, fez de tudo, mas infelizmente ele não conseguiu deixar isso. Foi até perder tudo, né? Ele perdeu família, perdeu o carinho dos filhos, né? Porque nenhum filho tem, infelizmente, né? Não deveria ser assim, mas nenhum filho tem o carinho que deve se ter por um pai. Nem apreço. É muito triste a gente ter que falar isso. Dói demais a gente ter que falar isso aí, mas é uma realidade que não é só minha, é de muita gente, né? Muitos, eu tenho certeza que passaram e passam por isso e só sabe a dificuldade, a dor que é isso, passando. Infelizmente, só quem passou mesmo que sabe disso. E foi onde a gente encontrou na igreja, através de Jesus Cristo, da palavra, a saída. É a única saída, foi a única saída nossa. Quem sabe você que está nos acompanhando, né, pensando aí, um pouco de álcool não tem problema, né? Vou beber um pouco, ainda que eu fique bêbado, ou bebo um pouquinho mais, não tem problema, talvez seja o seu pensamento, né? Mas assim, como o irmão Guilherme disse, né, são muitos lares que sofrem com isso. E aqui acabou me chamando a atenção quando o senhor falou que a mãe ficava para fora de casa com os filhos. Sim, sim. Porque quando ele chegava naquela situação, ele ameaçava de morte, né? Então, às vezes a minha mãe pegava os filhos e saía para a rua. Não queria arriscar, né? Não. E ficava até ele apagar, até ele dormir, né? E quando a gente entrava, a gente dormia debaixo da cama, porque tinha medo de ser morto à noite, né? E foi uma situação, foi um tempo difícil, muito difícil. Então a gente não teve assim um abraço, um carinho, nunca teve do pai, por conta da bebida. Infelizmente nós não tivemos isso daí, faltou pra gente. Ele deixa uma deficiência para sempre, a gente nunca se recupera totalmente disso, né? Infelizmente, se a gente pudesse apagar, passar uma borracha e esquecer tudo, seria bom, né? Mas não é possível. Eu vou perguntar, como vocês dizem, uma pergunta retórica, né? Já tem a resposta, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim. Pela experiência do senhor, né? Que sentiu e sente essa falta, né? Sim. Penso que o senhor fez totalmente ao contrário para os filhos. Com certeza, com certeza. A gente sempre procurou ser presente, sempre dar exemplo, conversar, abraçar, beijar. E exageradamente, às vezes eles não entendem, que a gente às vezes até exagera um pouco, né? E às vezes os filhos não entendem isso, né? Porque eles, por mais que a gente fale, eles nunca vão saber o que a gente passou, né? E a gente nem quer que eles saibam dessa maneira, né? Mas sempre exageramos, né? No carinho, e abraça, beija, né? Às vezes eles não gostam, não, porque a gente fica beijando, abraçando, mas é justamente isso, né? Essa é a falta que nós não tivemos, né? Nem eu, nem meus irmãos, nós não tivemos isso. Isso faz muita falta nas decisões que a gente toma na vida, né? Não comprar um bem,
não fazer estudar uma determinada coisa. Então o filho está ali e pergunta, olha pai, eu vou comprar tal coisa, o que o senhor acha? Ó pai, eu vou tomar essa decisão, o que o senhor acha? Então ele tem o pai ali que tem experiência de vida que pode falar, né? E o pai que vai orientar, olha, não faz assim porque isso vai dar... O pai já tem experiência, né? Já tem o tempo de vida para isso. E isso faz muita falta, faz muita falta. Então vale a pena você que tem seu pai, né? Como o assunto aqui específico está sendo o pai, né? A figura do homem, você que o tem, valorize, né? Valorize, dê ouvidos aos conselhos, à opinião dele. O irmão Bidênio gostaria de ter tido, né, o pai presente assim. Se você o tem, faça o proveito correto, né, da situação, da experiência dele. Irmão Bidênio, e como que a mãe do senhor veio? Alguém a convidou? Ela ficou sabendo do trabalho? Não, na época, a cidade tinha um serviço de alto-falante. Era o senhor Roque Arthur, já é falecido já, que falava, que narrava, né? E através do serviço de alto-falante, o reverendo, o missionário, né? Ele convidava para os cultos. E foi a partir daí que minha mãe começou a ir. Começou a frequentar e ali a gente se sentia valorizado, né? Porque a gente era pobre, tinha uma casa bem velhinha, todas as dificuldades possíveis a gente tinha, e ali a gente encontrou a atenção, o respeito, a gente era tratado como igual, não havia diferença. Inclusive lembro um dia que a minha mãe ficou uns 2 ou 3 cultos sem ir, aí o reverendo foi na minha casa, aí ele chegou, entrou na minha casa, sentou na nossa mesa, tomou café, e isso a gente nunca viu, porque ninguém entrava na minha casa, né? Até por causa da situação que a gente vivia. E ele foi, isso sempre ficou marcado na nossa vida, né? E através disso a gente se afirmou na igreja, frequentamos, conhecemos a Jesus, conhecemos o plano de salvação de Jesus Cristo, que ele se sacrificou, deu a vida por nós, e a partir daí nós começamos uma nova vida. E o pai do senhor não se opunha a vocês virem para a igreja? Era difícil porque precisava ser escondido, né? Ah, vocês viram isso? Não, precisava ser escondido, ele não podia saber, né? Tinha que ser escondido. E vocês frequentavam, era tarde da bênção ou era o culto à noite mesmo? Tarde da bênção, os cultos à noite que eram feitos, todas as oportunidades que tinha a gente frequentava. Cultos nas casas que eram feitos, a gente frequentava todos. Tá. E daí o senhor está frequentando, encontrou, foi bem recebido, né? Sim. Se sentia bem. Sim. No ambiente. E demorou para o senhor tomar a decisão por Jesus e descer as águas do batismo, ou não foi rápido? Não demorou, pastor, foi rápido. Foi muito rápido. Já devido a tudo isso, né? Toda a situação, a descoberta de Jesus Cristo, do sacrifício e da vida eterna, tudo isso daí foi assim, muito forte na minha vida. Principalmente falar particularmente na minha vida, foi muito forte. E era o que eu queria, o que eu mais desejava e continua sendo até hoje. Tá, então, em pouco tempo, menos de um ano, vamos dizer assim? Muito rápido, muito rápido. Eu me batizei entre 12 e 13 anos. Tá. E aí, o que fez o senhor permanecer até hoje? Porque, Lu, eu vou perguntar também, já sabendo a resposta. O senhor enfrentou lutas? Sim. Sim. Olha, pastor, como eu já falei, né? Eu até vou repetir, mas a realidade foi essa mesmo. Devido à vida que a gente tinha, de deficiência de tudo, né? De comida, de carinho, de afeto, de paz, a gente viveu um tempo de terror, vamos assim dizer. E a igreja era onde eu queria ficar, né? Era o refúgio mesmo, onde a gente pudesse morar na igreja, a gente morava. E não tinha como mudar esse fato. A realidade para a gente sempre foi essa.
Então, mas no decorrer dos anos, porque são perto de 40 Sim, anos, né? Um pouco mais de 40 anos. O que fez com que o senhor não se afastasse nunca da igreja, não deixasse essa questão do senhor ter se encontrado na igreja, que a igreja era o lugar onde o senhor se completa, onde o senhor se sente bem? Sim. É isso, porque lutas todos nós passamos, né? Mesmo você, talvez esteja pensando assim, vou querer conhecer o Deus desse homem aí, do nosso irmão Abidênio, vou querer conhecer o Deus. Eu não vou mais enfrentar luta. Não, você vai enfrentar luta, vai enfrentar problemas. A Bíblia não apresenta dessa forma. A Bíblia, inclusive, apresenta uma passagem em que Jesus está no barco com os discípulos. E estando no barco com os discípulos, vem uma tempestade. Então, o fato de Jesus estar no barco com eles não impediu a tempestade. Mas o fato de Jesus estar no barco com eles, eles pediram socorro e Jesus repreendeu aquela tempestade e aí a tempestade cessou. Então, problemas, dificuldades, todos nós passamos. Mas, então, aquela questão desse preenchimento, o senhor se tornou uma pessoa completa depois que aceitou Jesus? Com certeza, pastor. Depois que a gente conheceu, depois que eu conheci Jesus, o plano de salvação de Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, o porquê, os ensinamentos da palavra, e a partir do momento que a gente está na igreja, essa vivência faz com que a gente tenha um encontro com Deus. E a partir do momento que você tem esse encontro com Deus, a vida nunca mais é a mesma. Tudo muda. A partir daí é um divisor de água, né? A partir do momento que você tem um encontro com Deus verdadeiro, real, a sua vida mudou completamente. A história é outra. Você toma suas atitudes são outras e o fato de você se enraizar, firmar os passos, isso é inquestionável. E deixa eu perguntar para o senhor é uma pessoa feliz? Hoje o senhor é um homem feliz? Com certeza. Sem Jesus, longe de Jesus Cristo, não existe felicidade. Depois que se conhece, não tem como viver de outra maneira. Tá. E o senhor tem alguma experiência desses anos todos e de vida cristã? Alguma experiência que tenha marcado, que o senhor queira compartilhar? Olha, a gente tem muitas experiências, né? É muito tempo e para cada etapa da vida, eu vivi praticamente adolescência e juventude toda na igreja. A minha família é essa, a minha família está aqui. Então todas as minhas experiências foram na igreja e foram com Cristo, né? A gente, como o senhor falou, problemas sempre existiram, dificuldades sempre tiveram, as lutas, as tribulações, a gente passa por situações que a gente nunca imaginou que fosse passar, mas a gente passa, porque nós estamos no mundo, né? Sujeito às coisas do mundo. E passamos por vários. Se a gente for contar aqui, nossa, é muita coisa, né? Mas vou citar um aqui, referente à Covid. Nós passamos aí, foi a última experiência que eu tive aí, que foi muito forte. Nós tivemos uma pandemia da Covid, eu tive Covid, fiquei mal, muito grave, e eu estava só piorando. E graças a Deus, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, né? Não dá tempo de contar aqui. Não, mas passa rapidinho, porque essa daí o senhor falou agora, eu lembrei, realmente é muito forte. Sim, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. É a questão da falta de ar. Sim, eu estava com a Covid e a questão é justamente essa, quando ela ataca o pulmão, a falta de ar é horrível. Quem passou por isso sabe. Não dá nem para explicar, porque quem nunca passou por isso não sabe o que é a falta do ar. E a gente fui ficando ruim e não tinha medicamento, não tinha atendimento. Foi na época do pico mesmo da crise, que os hospitais não tinham vaga, não tinha UTI e o médico falou, olha, acho que vai ter que entubar, só que não tem UTI, e eu ficando ruim, cada vez mais ruim, e aí cheguei a perder o sentido, cheguei a desmaiar. Aí meu filho correu comigo, levou para o hospital, um hospital particular, fizemos exame, aí viu que já estava com 50% do pulmão comprometido e a gente já tinha feito tudo. Aí eu cheguei na minha casa, na sala da minha casa, eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Senhor, eu sempre te agradeci pelo ar que eu respiro
E eu falei, não vai ser diferente agora. Esse pouquinho de ar que eu respiro, eu te agradeço. Na hora que eu falei isso, eu comecei a respirar normalmente. E eu, naquele momento, parecia que eu não estava ali na minha sala. Por um tempo, parecia que eu não estava naquele lugar ali. Não tem como explicar. É uma sensação inexplicável e é só quem vive mesmo para saber. Então, o senhor tinha pouquinho ar, eu lembro que o senhor contou que o senhor deitava no chão para ver se conseguia procurava ar, eu saía para a rua de madrugada, querendo respirar, cheguei a deitar no chão, procurando ar no chão, ligar ventilador na frente e você não consegue, isso só estava piorando, e eu fui ficando cada vez pior e eu estava indo. E aí, eu estou repetindo o que o senhor falou para ver se eu entendi corretamente, né? E assim passar para quem está nos explicar melhor, às vezes ele não explica bem. Não, explicou bem, eu que estou vendo se estou entendendo. Então aí o senhor fez uma oração, agradecendo pelo pouco, ao invés de reclamar que o senhor tinha pouco, o senhor agradeceu pelo pouco. Na verdade, eu entreguei a minha vida para Deus nesse momento. Falei, Senhor, a minha vida está na tua mão. Eu não vou poder fazer nada. Não tem remédio, não tem médico, não tem vaga no hospital. Não existe outra saída. A única saída é o Senhor. Então a minha vida está nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos, o Senhor faz na minha vida o que quiser. E eu sempre tive isso é particular meu, sempre orei a Deus agradecendo o ar que eu respiro. Sempre fiz isso. Sempre, é natural meu. Sim. É uma oração que eu sempre fiz. Senhor, eu te agradeço por me enxergar, pelo ar que eu respiro. E naquele momento, eu falei, é a oração que eu tinha para fazer. Falei, Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Imediatamente? Foi como um estalo. Eu comecei a respirar na hora, assim, o pulmão. Porque na Covid, quando você tem a infecção no pulmão, o pulmão ele não incha, ele não infla. Então você não consegue respirar, parece que fica duro, travado. Naquele momento, eu comecei a respirar. Só o senhor falar assim, a gente já imagina como foi, deve ter sido bom essa sensação. Sim, boa sensação. É inesquecível, é uma experiência inesquecível, sobrenatural, que foi um milagre instantâneo, é uma experiência, não tem como narrar, não tem como passar para ninguém isso. Que bênção, só quem viveu mesmo que sabe. Essa é uma das experiências, mas são muitas, né? Mas no futuro, a gente está partindo para o encerramento, mas no futuro o senhor volta. Com certeza. Tem bastante coisa para contar. Deixa eu perguntar para o senhor então, para a gente encerrar. Teve algum versículo que marcou e marca a vida do senhor? Com certeza. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então vamos ler. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmão Mineiro, por que esse versículo marcou a vida do senhor? Pastor, essa palavra marcou muito, porque muito embora esse versículo está numa parte que fala de um tempo que ainda virá, que nós estamos vivendo, né? Mas esse versículo se aplicou naquele dia, foi um dia que o pastor Valino estava pregando, ele pregou e falou esse versículo. E a gente teve um dia muito difícil, um dia antes. Foi um dia muito difícil, muito, por conta do álcool, né? Meu pai era violento, então nós tivemos um dia muito trágico. Então nós chegamos aquele dia lá, por tudo nada. Não tinha para onde ir, não tinha outra saída. E aí essa palavra se tornou viva. Com certeza, naquele momento esse versículo, ele falou comigo diretamente. Foi uma palavra de Deus para mim naquele momento ali. Então foi onde eu vi uma saída, um caminho, né? Um rumo, onde a gente se orientou por essa palavra. Então é uma palavra que eu trago comigo sempre. Tá certo, muito obrigado, viu? Certamente eu que agradeço, vai abençoar a vida de quem está acompanhando, tem abençoado a minha vida, vocês não estão vendo, mas a pastora Milena está aqui também, abençoa nossas vidas e vai alcançar a vida de muitas pessoas. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade. E já fica o convite para voltar. Está aceitado. Tá bom? Está aceitado. Queridos, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.